Olá, sou o professor Antônio Marcos, trabalho com a disciplina Filosofia, quero saudar os meus alunos das escolas Enedina Sampaio Melo e Dalila Afonso Cunha. Nós estamos começando aqui um novo método através da produção de vídeo para ajudá-los durante o processo dos estudos de vocês. Então, nesse primeiro momento, eu quero fazer uma abordagem sobre essa primeira avaliação, trabalhando aqui com vocês os capítulos 1 e o capítulo 2, que são os capítulos que nós vamos trabalhar nesta avaliação. Então, o capítulo 1 ele faz uma abordagem sobre o início da filosofia, mostrando no que significa exatamente essa atitude filosófica. Esse primeiro momento da filosofia, que muitos autores vão trabalhar exatamente essa ideia de que a filosofia começa com espanto, começa com a admiração. Então, esse despertar, que é a atitude que deve nortear a vida do ser humano, o despertar, o desconfiar do óbvio, daquilo que é repetido como se fosse verdade absoluta. Então, a filosofia, nesse primeiro capítulo, ela traz essa abordagem. E nós temos um exemplo muito particular da figura de Sócrates. Sócrates como a grande figura que reúne a filosofia clássica. A história de Sócrates nós conhecemos, ela é narrada inclusive pelo Platão, fazendo uma comparação lá com a alegoria da caverna, de que pessoas acorrentadas dentro de uma caverna viviam numa situação há muito tempo acostumadas àquela realidade. Até que um primeiro homem consegue sair daquela situação e consegue enfrentar a luz do sol e consegue enxergar o mundo com outro olhar, e aí sim retorna para a caverna para tentar sensibilizar os seus amigos também a também conhecerem essa luz que seria a verdade. Então Platão, quando conta essa metáfora, essa narrativa, ele está fazendo alusão ao próprio Sócrates, que na sua época tentou conversar com a juventude, tentou dialogar com a juventude, e mal interpretado ele acabou sendo na sua época, inclusive sendo levado à morte, porque, segundo a concepção da época, política, social, ele estaria desrespeitando os deuses da época, estaria corrompendo a juventude. Então nós temos esse momento aí. Então Sócrates é a grande figura que para nós é referência na filosofia clássica. O segundo capítulo já faz uma abordagem sobre a origem da filosofia e trazendo algumas informações mais cronológicas, trazendo esse momento que é a saída do mito, essa transição do mito, e aí sim alguns fatores sociais, econômicos, políticos da época, trazendo essa mudança de concepção na sociedade da época. Então, quando se pergunta, e na visão de muitos autores, se a filosofia é fruto de um milagre, essa história da filosofia é mostrar que não, a filosofia é o resultado de um processo, fatores econômicos, fatores sociais e políticos da época. Então ela é uma culminância de alguns fatos que ocorreram e aí deram início a esse novo modo de pensar. Aí preciso aqui entender um pouco da cultura grega, a cultura mitológica, a questão do politeísmo, né, os vários deuses, que era muito forte essa questão, que os deuses interferiam diretamente na vida das pessoas. Então eles tinham esse tipo de entendimento. Com os filósofos pré-socráticos começa uma investigação, não para derrubar exatamente o pensamento antigo, não para dizer que os deuses não existiam, mas se os deuses existiam, é necessário aqui pensar o papel humano, né? E aí pensar em quais os fatores, quais os elementos que teriam sido responsáveis pela formação do universo. Então, os filósofos pré-socráticos, aí nós temos vários grupos de pré-socráticos, nós temos os monistas, por exemplo, que acreditavam que era apenas um princípio. O Tales de Mileto é um exemplo desses monistas, ao dizer que tudo surge da água. Aí nós temos a figura de Empédocles, que, por outro lado, vai dizer que não é só um princípio, são vários princípios. Empédocles reúne em 4 princípios: água, terra, fogo e ar. Então nós temos esses grupos aí de pré-socráticos que vão, nesse momento, definir a filosofia
com foco voltado para a natureza. E aí nós temos uma mudança depois, que a filosofia vai se voltar para as questões humanas. O ser humano é que vai ganhar mais atenção. E nós temos a filosofia que começa com os sofistas, evidentemente esse período, os sofistas Gorgias, Protágoras, que inclusive tem uma frase de Protágoras que dizendo que o homem é a medida de todas as coisas. Sócrates, muitos até vão achar que Sócrates seria um sofista e depois vão perceber que Sócrates não é um sofista, porque Sócrates tem um diferencial pela sua humildade, pela sua preocupação de fato com a cidade, com o destino da polis, coisa que não se percebia claramente nos sofistas, porque eles tinham uma visão muito mais voltada para o interesse, muito mais voltada também para a questão econômica, não estavam preocupados de fato com o destino da cidade. Então nós temos aí Sócrates, nós temos Platão, que vai organizar o conhecimento, que Sócrates, embora tenha sido importante, mas não há uma produção, não há exatamente uma obra escrita pelo Sócrates. Nós temos Platão, portanto, organizando. Platão funda uma espécie de universidade para a época chamada Academia, valorizando muito a matemática, valorizando o conhecimento de maneira geral. E depois nós temos o seu discípulo Aristóteles, que vai seguir a sua mesma linha de raciocínio, dando, claro, ênfase a outras coisas, como a lógica, como as ciências biológicas. Então, não tendo tanta paixão pela matemática como o seu mestre Platão tinha. Então, nós temos esse novo momento aí com a filosofia de Aristóteles, que vai fundar sua própria universidade, sua própria academia, sua própria instituição chamada de Liceu, no caso. Então nós temos aí essa filosofia desse primeiro momento, a filosofia clássica aí, a gente fazendo esses três momentos aí, citando aí o papel dos pré-socráticos, depois a gente citando o papel dos sofistas, e aí que representa uma transição, e por último nós temos o pensamento aí de Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, para resumir um pouco esse primeiro momento com vocês, desejo aqui bons estudos a todos, boas provas na avaliação que vocês vão fazer. E nos encontramos no próximo vídeo. Obrigado.